Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá esta santa oportunidade para tratarmos de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Já demos início ao segundo trimestre, a primeira lição já foi lecionada. E agora vamos adentrar na segunda lição, que está inserida nesta revista, que está na tua tela, cujo título é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. No decorrer das aulas, nós veremos a biografia de cada um desses homens e, com certeza, muito aprenderemos com suas histórias, com suas vivências, com os seus acertos, com os seus erros. Que não venhamos negligenciar, mas que possamos nos apegar nestes estudos que, com certeza, vão trazer muita edificação para a nossa vida. Pois bem, a lição de número 2 tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. O título já é bem sugestivo, já define muito bem a pessoa de Abraão, que posteriormente teve o seu nome mudado para Abraão. Por isso, você não estranhe quando trocarmos aí. Em lugar de falarmos Abrão, falarmos Abraão, em lugar de Abraão, falarmos Abrão, ok? Com certeza chegará um momento que será somente a Abraão. Mas no momento é a fé de Abrão nas promessas de Deus. Qual é a sua fé nas promessas de Deus? Texto áureo. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Vamos à verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Creio que ninguém duvida disso. A nossa leitura bíblica em classe é Gênesis, capítulo 13, versículos 7 ao 18. Eu quero convidá-lo para que juntos possamos fazer esta leitura, pois esta leitura é de grandiosa importância para a lição, porque a lição será baseada nesta preciosa porção da palavra de Deus. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã,
E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Mare, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos aqui aos objetivos da lição. Objetivo 1: apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Objetivo 2: enfatizar as consequências das nossas escolhas. Objetivo 3: mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Em introdução. Na introdução, nós temos aqui saída e prosperidade conjunta, porque Abrão e Ló, eles saíram juntos e prosperaram juntos. Lembremos que eles estavam em Harã e estavam ali porque o pai de Abrão os tinha levado. Mas quando o pai de Abrão morreu, então eles vieram para Canaã. E Abrão veio trazendo o sobrinho. Também temos o conflito e a separação, que também gira em torno de Abrão e Ló. Eles vieram juntos, mas não puderam permanecer juntos. E saberemos a razão no decorrer da lição. E veremos também promessa divina a Abrão. Sigamos. A palavra-chave da lição é promessas, porque Deus fez promessas a Abrão. Ele confirmou a Abrão coisas que, inclusive, ele já havia falado. Mas o nosso Deus sempre reforça as suas promessas. Vamos ao primeiro tópico. Abrão volta do Egito para Canaã. Pois bem, contenda entre os pastores. É do nosso conhecimento que Abrão e Ló muito prosperaram no Egito. Eles estavam anteriormente em Canaã, na terra na qual Abrão deveria estar, mas eles foram para o Egito por causa de uma grande fome na terra de Canaã. E dá a entender que no Egito não havia fome. Isso possivelmente por causa do rio Nilo, porque as águas do rio Nilo regam as terras do Egito para o plantio. O rio sobe de nível e quando o nível baixa, a terra está úmida e fertilizada para o plantio, e deveria ser isso que estava ocorrendo no Egito, ao ponto de não faltar mantimento, ao ponto da fome não ter chegado ali. Então, eles foram para o Egito e eles voltaram. E quando eles voltaram do Egito, ocorreu um episódio, o qual damos aqui o nome de contenda entre os pastores.
Lembremos que esse título não é sugestivo para aqueles que lideram nossas igrejas. Está falando aqui de pastores que cuidam de gado. Inclusive, o texto aqui fala de gado. Mas no Antigo Testamento existe o gado miúdo, que são as ovelhas, e o gado vacu, que é o gado grande, no caso o boi, a vaca. Sigamos para entendermos aqui a contenda entre os pastores. Pois bem, havia excesso de rebanhos e riquezas. A grande prosperidade de ambos fez com que seus rebanhos crescessem muito, tornando difícil a convivência no mesmo espaço. Gênesis, capítulo de número 13, e versículo de número 6, está escrito assim, para que possamos entender o nosso texto. Não entendermos aqui o contexto, melhor dizendo. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. A escassez de recursos naturais. A terra não oferecia pasto e água suficientes para sustentar todos os animais, gerando disputa entre os pastores. Lembremos que esta disputa era entre os servos de Abrão e Ló. É bem possível que Abrão e Ló estivessem assim numa tenda, tomando um chá, comendo queijo, bebendo ou comendo, tomando uma coalhada, uma carne assada ou cozida. Com certeza os dois estavam muito bem, mas os seus trabalhadores, aqui identificados como pastores, estavam em contenda porque havia muito animal para pouca terra. Convivência em espaço limitado. A proximidade constante entre os grupos favoreceu conflitos, pois muitos homens e animais dividiam a mesma área. Então, esta era a questão entre os pastores de Abrão e Ló. Vamos aqui ao segundo subtópico, que é Abrão e Ló se separam. Nós podemos até adiantar que essa separação não foi por uma questão de inimizade, certo? Foi por uma questão de ordem. Até porque veremos também, Ló não deveria estar com Abrão. Abrão foi chamado por Deus para que saísse de sua terra, da casa de seu pai e de sua parentela. Então, era para que ele tivesse ido sozinho, mas ele levou seu sobrinho. Não vamos julgar. Eu amo muito meus sobrinhos. Entendamos, pois, a atitude pacificadora de Abrão. Diante da contenda, Abrão tomou a iniciativa de promover a paz, evitando conflitos maiores e preservando a comunhão familiar. Gênesis, capítulo 13, versículos 8 e 9. Gênesis, capítulo 13, versículos 8 e 9. Basta o 8. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então, a atitude de Abrão foi uma atitude pacificadora. A Bíblia até diz que bem-aventurados são os pacificadores. Por vezes nós colocamos, como é que se diz, lenha na fogueira, para que o conflito aumente. Lembro que, quando criança,
quando víamos assim dois cães próximos um do outro, dois cachorros próximos um do outro, aí nós jogávamos terra ou areia. Na hora que se jogava terra, aí os dois cães começavam a brigar. E por vezes fazemos isso com pessoas, se não vigiarmos. Alguém chega para tratar de uma contenda e ocorre que nós colocamos areia no negócio. É por isso que aqui no Ceará, em Limoeiro do Norte, nós falamos isso. Olha, fulano colocou areia no negócio, quer dizer que ele colocou dois para brigar. Mas nós não podemos proceder assim, está certo? Isso me faz lembrar a história que ocorreu, de uma história que ocorreu em Limoeiro do Norte. Havia um delegado, se eu não me engano, chamado Custódio Saraiva, e chegou uma pessoa para esse delegado e falou a causa. E o delegado disse: você está coberto de razão. Quando a pessoa saiu, com pouco tempo, chegou o adversário daquela causa. O delegado ouviu, quando terminou, disse: você está coberto de razão. Quando o segundo foi embora, a esposa do delegado, que estava ali por perto, cidade pequena, falou para ele: e agora? Você disse que os dois estavam cobertos de razão. O delegado olhou para a esposa e disse: sabe que você está coberta de razão? Porque, às vezes, o nosso objetivo é pacificar a todo custo. Mas não é bem assim. Temos que criar uma solução. Não é só dizer que você está coberto de razão. Generosidade e renúncia de direitos. Abrão permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra, demonstrando desprendimento e confiança de que Deus cuidaria do seu futuro. Abrão procedeu de forma muito humilde, pois ele era o líder do clã, ele era o patriarca. A vontade dele deveria prevalecer. Seria dele o direito de dizer: eu vou ficar aqui, você vai para ali. Ou eu vou para ali, você vai ficar aqui. Mas ele deu o direito ao mais jovem. E este fez a sua escolha. 3. Fé prática e testemunho espiritual. A decisão revelou um caráter firmado em Deus, mostrando que buscar a paz não é fraqueza, mas é evidência de uma fé madura e obediente. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Devemos buscar a paz. Esse texto aqui, amados, não é desculpa. Esse texto aqui é uma exortação. Porque alguém vai enfatizar essa parte. Se for possível. Mas essa parte, se for possível, está querendo dizer que devemos usar de todas as possibilidades para termos paz com todos os homens. Vivemos dias polarizados. E parece que a paz, às vezes, se compromete, mas devemos ter paz com todos. Vamos seguir aqui nos nossos slides. Pois bem, as escolhas de cada um. Nós fazemos escolhas. A vida é feita de escolhas. Já pensou? Cada detalhe da sua vida é uma escolha que você faz. Tem coisas que não dependem de você, mas a maneira como você vai agir diante do que ocorreu é uma escolha sua. Quando você reage, a reação está muito associada ao impulso.
reagiu. Não é difícil reagir, né? Eu não tenho isso. Por exemplo, se eu levar um tupicão, se você está me ouvindo de outra parte do Brasil, um tupicão é quando você taca o dedo grande do pé no chão e você arranca um pedaço da pele, que nós chamamos aqui de chaboque. Então, quando você arranca o chaboque do dedo, é natural. Isso não, em mim nunca fui assim, de dizer palavrão, nome feio, mas muitas pessoas reagem naturalmente, praguejando de alguma forma. Isso nunca foi o meu perfil. Não há virtude nenhuma. Virtude é naquele que tem o costume, mas vigia e não faz. Essa é a virtude. É aquele que vigia e não faz. Então, a forma como nós agimos é uma escolha. A forma como reagimos é um impulso. Mas percorramos aqui a nossa lição. Critério 1, critério da decisão. Ló escolheu pela aparência, guiado pela fertilidade e beleza da campina do Jordão. Ele olhou e viu beleza ali, com certeza ele contemplou o verde. O verde é uma cor muito linda, principalmente o verde da natureza. Alguém já disse que o verde é a única cor que não cansa os olhos. E Ló foi levado por esta visão. Já Abrão decidiu pela fé, confiando na promessa e direção de Deus. Porque aqueles que têm fé não andam por vista. Aqueles que têm fé andam pela fé. E Abrão confiou em Deus, não importava. Ele já tinha desconfiado de Deus uma vez. Quando? Quando ele saiu de Canaã, foi para o Egito. Viveu aquele momento vexatório, constrangedor, e eu acredito que ele aprendeu alguma coisa com aquilo. E ele entendeu que o importante mesmo é estar no centro da vontade de Deus. 2. Postura espiritual. Ló não buscou a orientação divina e agiu de forma independente. Ele simplesmente usou, digamos assim, os meios razoáveis. Eu tenho gado, ali tem pasto, eu vou para lá. E por vezes nós pensamos que a vida é assim, bem simples, tão simples, mas às vezes não é. Nem tudo é como nós pensamos antecipadamente. Pode observar. Se você tem um plano e pensa que vai dar tudo certo, mas na hora de executar você vê as dificuldades. Abrão demonstrou temor e dependência de Deus em sua escolha. Praticamente o que já foi dito antes. 3. Consequências das escolhas. Ló aproximou-se de Sodoma, um ambiente de pecado e más influências. Entendamos que eles estavam vivendo uma vida nômade. Uma vida nômade não é uma vida vivida dentro de uma cidade. E quando Ló escolheu as campinas do Jordão, ele se aproximou de uma cidade. Ele se aproximou de uma sociedade, digamos assim, e de uma sociedade mundana, de uma sociedade pecadora. Abrão, por sua vez, permaneceu em Canaã. Ele aprendeu. Ele aprendeu a permanecer em Canaã e desfrutou da bênção e das promessas do Senhor. Quando fazemos o que Deus nos manda, somos abençoados. Por vezes nós murmuramos, mas não nos perguntamos se estamos no centro da vontade de Deus. Murmuramos, mas não examinamos a nós mesmos se estamos andando nas promessas
de Deus. Então, a sinopse do tópico 1 é a seguinte: Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. Ele retornou e dali não saiu. Segundo tópico, as consequências das escolhas. Isso é o que veremos aqui no segundo tópico. As consequências das escolhas. As escolhas têm consequências. Vamos lá. Primeiro subtópico. Resultados da escolha de Abrão. Abrão escolheu obedecer a Deus e recebeu a aprovação divina sobre decisões. Gênesis 13 e 14 explica melhor o que eu estou aqui querendo dizer. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Preste atenção a este detalhe. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Porque agora Abrão estava dentro daqueles critérios. Saia da casa do teu pai, da tua terra e da tua parentela. Aí o texto continua, Deus falando a Abrão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Deus estava dizendo que daria toda aquela terra a ele e a seus descendentes. Consequências seguem escolhas humanas, sendo inevitáveis e muitas vezes imprevisíveis. As escolhas, elas geram resultados. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer escolhas diferentes. Se você quer alcançar determinado objetivo, isso vai depender da sua escolha. Quem semeia conforme a vontade divina, colherá frutos segundo sua fidelidade. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura. Você já ouviu falar na lei da semeadura? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Alguém já disse, sou aqui do Ceará, existe uma planta chamada jurema. E a jurema tem muito espinho. E um amigo meu falou-me dizendo que ninguém planta jurema para colher banana maçã. A banana maçã é uma banana muito preciosa, muito gostosa. E ele disse, ninguém planta jurema para colher banana maçã. Se você planta jurema, você vai ter muito espinhos. Mas se você plantar banana maçã, você vai colher banana maçã. Resultados da escolha de Ló. Aí, deu algum resultado a escolha de Ló? O que é que você acha? Ele foi para uma região bem comprometedora, não foi assim? Ló escolheu sem a direção de Deus e sofreu consequências graves. E Ló sofreu consequências graves. Ele sofreu consequências graves, por quê? Pois bem, a terra que Ló vivia foi invadida por reis inimigos, levando a família dele cativa. Gênesis 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma. Olha onde Ló estava habitando.
Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Aqui ocorreu naquela guerra de 4 reis contra 5, com salvo engano. E o povo de Sodoma foi levado em cativeiro, e Ló foi levado junto. E alguém veio e falou para Abrão. E Abrão, nós veremos como ele procedeu em relação a isso. Então, colheu resultados de escolhas feitas sem buscar orientação divina verdadeira. Por vezes, nós tomamos decisões que deviam, decisões que deviam serem pensadas. Porque há decisões que não dá tempo, são corriqueiras. Mas há decisões que devem ser bem pensadas. São estas decisões que devem ser apresentadas a Deus. Se não apresentamos a Deus, Deus não fala conosco. Mas quando apresentamos em oração, aí Deus fala conosco. Fala por meio de uma pregação, fala por meio de um sonho, fala por meio de uma visão, fala por meio de uma profecia, enfim, de uma maneira convincente. Ele vai falar e vai nos dar a direção correta. Pois bem, sigamos aqui. A atitude de Abrão para com Ló. Pois bem, Ló saiu da companhia de Abrão, foi levado cativo. E o que ocorreu? Abrão soube do ocorrido e agiu rapidamente para socorrer Ló. Era seu sobrinho. Ele não poderia desampará-lo. Aquele que desampara alguém que é da sua família é pior do que o ímpio e negou a fé. E Abrão era um homem de fé. Então ele não poderia desamparar a família. Era mandamento de Deus que ele saísse do meio de sua parentela. Mas Deus não mandou que Abrão tratasse a sua parentela com maldade. Abrão demonstrou amor sem ressentimento, lutando para libertar o sobrinho e família. Para libertar sobrinho e família. Porque Ló tinha esposa e tinha também filhas. Confiava em Deus, orava e agia no tempo certo sempre. Era assim que Abrão procedia. Confiava em Deus, orava e agia no tempo certo sempre, na direção do Senhor. Sinopse do segundo tópico. As escolhas trazem consequências, boas ou ruins. Isso vai depender das nossas escolhas. Vamos aqui para o terceiro tópico. Os altares erguidos por Abrão. Os altares erguidos por Abrão. Abrão, um construtor de altares. É importante fazermos nota que nos dias de Abrão não havia templo, não havia o tabernáculo, que primeiro existiu o tabernáculo, para depois o templo, primeiro construído por Salomão. Nos dias de Abrão não havia nem mesmo o tabernáculo, que surgiu nos dias de Moisés, quando o povo de Israel saiu do Egito. Então, era uma prática patriarcal construir altares e até reutilizar, dependendo do lugar para onde o patriarca viajasse, porque eles eram como que nômades, não estavam fixos, estavam percorrendo a terra, conhecendo a terra.
Assim foi com Abrão. Então ele construiu altares, que era a maneira que eles conheciam de celebrar a Deus, oferecendo animais em sacrifício. Eles procediam assim para agradar a Deus. E havia sentido nisso? Havia. Havia tanto sentido nisso que Jesus se fez homem, tomou a postura de um cordeiro e ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abrão era um homem de fé, obediência e adorador, levantando altares. Abrão era homem de fé, obediência e adorador, levantando altares. Pois bem, quero aqui até pedir desculpas, eu vou vigiar mais, eu não sei o que é que ocorre, porque quando nós fazemos os slides e mudamos de um programa para outro, parece que ocorre aí alguma alteração, ok? Nos próximos, com certeza, isso não vai ocorrer. Pois bem, Abrão construiu o primeiro altar em Siquém. Construiu um altar como de gratidão a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali Deus apareceu e prometeu terra à sua descendência futura. E por gratidão, Abrão então ofereceu um sacrifício a Deus. Por esses dias, em um dos meus devocionais, eu ali percebi que o crente ainda oferece sacrifícios a Deus. Sabia? Eu pensei que o sacrifício era só no Antigo Testamento. Eu pensei que o sacrifício o último foi aquele realizado por Jesus. O templo de Jerusalém também foi destruído no ano 70. E como oferecemos sacrifícios a Deus? Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a nossa vida deve ser um sacrifício, ou seja, uma celebração a Deus, um culto a Deus, uma homenagem a Deus, um agrado para Deus. E o texto vai dizer que este é o culto racional, que é o culto que está revestido de razão, é um culto verdadeiro, ok? Então, Abrão ofereceu sacrifício em gratidão a Deus. E nós oferecemos as nossas vidas a Deus também em sacrifício e adoração. Então, mais um altar. Abrão construiu altar em Betel e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12 e 8. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Senhor aqui com todas as letras maiúsculas, que é uma referência ao nome de Deus, que é por vezes traduzido como Jeová. Betel significa casa de Deus. E nesse local, Abrão sacrificou ao Senhor.
Ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício a Deus. Demonstrava ser homem de fé e verdadeiro adorador, comprometido sempre, pois ele era um homem constante, ou estava aprendendo a ser. Porque, na verdade, quando olhamos para Abrão e Sarai, por exemplo, nós estamos vendo ali pessoas que estavam aprendendo a viver pela fé. Levemos isso em conta. Nós temos, digamos, todo o conhecimento que precisamos. Quero dizer que temos a Bíblia Sagrada. E nós temos o conhecimento necessário para vivermos uma vida de plena obediência a Deus. Mas Abrão e Sarai estavam aprendendo a viver pela fé. E aprenderam bem, de maneira tal que são exemplos para nós. E como ele era, digamos, alguém comprometido, isso nos faz lembrar que congregar é um dever do cristão. Devemos valorizar, amados irmãos, devemos valorizar a casa de Deus e permanecer fiéis, conforme ensina Hebreus 10 e 25. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia com D maiúsculo. Não podemos deixar de congregar. Nós, crentes, somos assim teimosos. Às vezes estamos tristes, desanimados e não queremos ir para o culto. Mas é justamente no culto que as nossas forças são renovadas, que a nossa alegria é renovada, que o nosso prazer de viver ressurge. E Abrão, quando assim procedia, com certeza, ele se realizava em Deus. E se realizar em Deus é a maior de todas as realizações. O altar em Moriá. É interessante notar esse nome Moriá. Por muito tempo eu pensei que o templo de Jerusalém era construído no Monte Sião. Não sei por que eu achava isso. Mas uma vez estudando geografia bíblica, eu descobri que o templo, na verdade, foi construído no Monte Moriá. No Monte Sião estava a fortaleza de Davi, estava o palácio do rei, mas o templo era no Monte Moriá. Lembremos que monte, no contexto israelita, não é algo assim, digamos, muito alto, não é nem um Everest. São elevações que os moradores dali chamavam de monte. Abrão foi para Hebrom após separação, vivendo o princípio da união, que é Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando Abrão foi para Hebrom, ele não foi intrigado de Ló. Na verdade, ele até praticou um ato de coragem para resgatar Ló de um cativeiro. E, da mesma forma, devemos viver em amor fraternal, cultivando comunhão entre irmãos. Será que nós estamos cultivando comunhão entre irmãos? Ou estamos colocando irmãos para brigar? Ou estamos jogando areia? Lembre do que falei anteriormente. Bem-aventurados os pacificadores,
Aqueles que pacificam, esses verdadeiramente são bem-aventurados. É bem verdade que, às vezes, algum irmão nos quer colocar na lata do lixo e vem outro irmão e coloca a tampa. Aí, em casos assim, é necessário que surja um pacificador para tirar essa tampa, tirar este irmão da lata do lixo e convencê-lo de que ele não deve guardar mágoas em seu coração, mas que deve perdoar aqueles que lhe afligiram. Amém? Pode não ser fácil, mas com oração tudo é possível. Uma vez eu sofri uma grande ofensa e fiquei com uma amargura muito grande. Aí eu disse, eu vou meditar na Bíblia sobre perdão. Aí eu li aquele texto. Se não perdoardes aos homens e as vossas ofensas, vosso Pai não perdoará a vós e as vossas ofensas. Para mim já foi o suficiente. Como eu quero o perdão de Deus, eu também devo perdoar aqueles que me ofendem. E não receber o perdão de Deus é algo muito grave. Não falo de castigos, porque os castigos, eles surgem justamente para nos colocar no caminho certo. Eu falo de uma vida perdida que pode nos levar a uma condenação eterna. E em Moriá, Deus provou a fé de Abraão, pedindo Isaque em sacrifício. Deus provou. Vemos que foi uma provação. E Abraão parece que até percebeu, porque ele falou para os servos que ele e Isaque subiriam ao monte. Ele nem conhecia o monte, mas Deus disse, vá andando, que eu lhe mostrarei. Então ele viu o monte, o Moriá, e ele disse aos servos, fiquem aqui, que eu e o jovem subiremos e depois voltaremos a vós. Ele estava percebendo que Deus estava provando. Entretanto, não era certeza para Abrão que Deus ia impedi-lo de sacrificar o seu filho. O Novo Testamento deixa entender que Abrão acreditava que Deus o ressuscitaria. Lembremos que era um holocausto. Ele ia ser imolado, Isaque ia ser imolado, ou seja, sangrado, e depois ia ser totalmente queimado. Mas Abraão acreditava que Deus era poderoso para fazê-lo ressurgir do pó. Até porque, para Abraão, não havia sentido que Deus levasse o seu filho Isaque definitivamente. Ele sabia que, por mais que o sacrifício fosse realizado, Deus faria algo a respeito para que Isaque ressurgisse. Então, era muita fé. Alguém poderá dizer, então, sendo assim, era muito bom. Sim, é muito bom. Mas também exigiu muita fé da parte de Abrão. Mas ocorreu que não se fez necessário. Quando ele desceu, quando ele foi descer o cutelo, então Deus bradou desde os céus, dizendo que não fizesse tal coisa, porque já havia ele provado que amava a Deus. É interessante notar que Abraão deu o seu filho, e Deus também deu o filho dele para nós. Abraão ia dar o seu filho para Deus, e Deus deu o filho dele para nós. Abraão confiou plenamente em Deus, crendo que ele também providenciaria o cordeiro. Porque Isaque disse, pai, temos a lenha, temos o fogo,
Mas o cordeiro onde está? Aí Abraão diz para Isaac que Deus ia prover um cordeiro. Então nós estamos aqui percebendo que Abraão tinha diante dele várias possibilidades do que Deus poderia fazer. E todas estas possibilidades eram vistas pelos olhos da fé. Como disse, Abraão cria na possibilidade de fazer Isaac ressurgir após o holocausto, e Abraão também cria na possibilidade de Deus prover um cordeiro ou um carneiro, como ocorreu. Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, sinopse do terceiro tópico. Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. O que significa erguer um altar? Por vezes ouvimos pregações sobre altar. Como está o seu altar diante de Deus? Altar, na verdade, amados irmãos, é a forma, é a maneira como nós apresentamos, como nós oferecemos as nossas vidas a Deus. Porque o altar literal não se usa mais. No milênio, haverá novamente sacrifício de animais. Alguém até pergunta por qual razão os teólogos dispensacionalistas acreditam que os sacrifícios realizados no milênio será como que a Santa Ceia. Nós comemos o pão e bebemos o vinho para trazermos à lembrança a morte de Jesus na cruz. E o sacrifício no milênio também será para relembrar a morte, o sacrifício de Jesus Cristo. Conclusão. Abraão tinha relacionamento com Deus, demonstrando fé constante em toda jornada. Em cada fase levantava altares expressando gratidão e adoração sincera. Essa palavra sincera vem de outra palavra que significa sem cera. Segundo alguns que estudam a etimologia, alguns vendedores de vasos preenchiam as rachaduras dos vasos com cera. Então, quando se colocava alguma coisa quente no vaso, a cera derretia e o líquido se derramava. Então, era um vaso, digamos assim, falsificado. Então, sincero vem da palavra sem cera, ok? Que sejamos vasos sem cera, que sejamos vasos que não derrama o óleo que Deus deposita dentro de nós. Porque se formos um vaso rachado, todo o óleo que entra dentro de nós se esvai e nunca ficamos cheios do poder de Deus. Devemos seguir em exemplo, adorando Deus por tudo que Ele fez, para que sejamos gratos. Sabia que a gratidão faz bem ao coração? Que você possa demonstrar gratidão ao Senhor. Então, que neste domingo possamos aprimorar este conhecimento sobre as coisas que temos aprendido com Abraão e também com Ló e com o contexto no qual eles viveram. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima oportunidade, quando estaremos dando continuidade a esta revista que está diante da tua tela. Ok? Até a próxima oportunidade, querendo Deus.